Já parou para pensar de onde vêm as nossas ações? Tipo as mais básicas mesmo. E o que será que molda a maneira como a nossa sociedade funciona, com todas as suas complexidades e contradições? Pois é, essa é a grande pergunta, né? E para a gente começar a desvendar isso, vamos dar uma olhada numa ferramenta muito poderosa. Uma forma de analisar o comportamento que funciona em todas as escalas, sabe? Desde uma única pessoa até a cultura inteira. Então, a gente vai explorar um modelo científico que olha para o comportamento tanto nosso quanto da sociedade de um jeito bem interessante. Pensa assim, as consequências das nossas ações são como o solo que alimenta o nosso jeito de ser. E entender isso ajuda a gente a sacar não só as nossas histórias pessoais, mas também os grandes fenômenos que definem o nosso mundo. Ok, vamos mergulhar nisso. A ideia principal vem de um psicólogo chamado B.F. Skinner. Ele dizia que o nosso comportamento não é moldado por uma força misteriosa ou algo do tipo, mas sim por um processo bem claro e que dá para observar, que ele chamou de seleção por consequências. E a lógica por trás disso é, na verdade, bem simples e poderosa. Comportamentos que trazem resultados bons, favoráveis, são selecionados. O que isso quer dizer? Que eles têm muito mais chance de acontecer de novo. É um processo de adaptação que rola o tempo todo, a cada momento. Agora, é aqui que a coisa fica ainda mais interessante, porque essa ideia se divide em 3 níveis. O primeiro, o filogenético, é a nossa herança da evolução, sabe? O que está no nosso DNA. O segundo, ontogenético, é a nossa história de vida pessoal. Tudo que a gente aprendeu desde o dia que nasceu. E o terceiro é o cultural, que são as práticas e as regras do grupo onde a gente vive. São esses 3 níveis, juntos, que moldam quem a gente é. E essa analogia com a evolução é sensacional. Pensa só, do mesmo jeito que uma mutação genética, que acontece por acaso, pode dar uma vantagem para uma espécie sobreviver, uma nova prática cultural, tipo inventar uma ferramenta ou criar uma nova lei, pode ajudar uma sociedade a ir para frente. As culturas evoluem por seleção, assim como as espécies. Certo. Agora que a gente pegou a ideia geral, vamos trazer isso para perto, para o nível mais pessoal, o ontogenético. Como é que essa ideia de seleção por consequências pode ajudar a gente a entender uma coisa tão íntima como a ansiedade, por exemplo? Como as nossas experiências únicas nos moldam? Bom, tudo começa bem no comecinho. Nossas primeiras interações são a base de tudo. Quando um bebê recebe cuidado, carinho, essas são consequências muito poderosas que reforçam a sensação de segurança. É esse reforço inicial que constrói a nossa capacidade de lidar com os desafios lá na frente. Olha só esse exemplo clínico para a gente entender na prática. A gente tem uma situação, o antecedente. A mãe não está por perto. Aí vem o comportamento da adolescente, uma crise de ansiedade. E qual é a consequência? A mãe volta na hora, dando atenção e cuidado. Veja bem, mesmo sem querer, esse padrão acaba reforçando o comportamento de ansiedade, porque ele funciona para conseguir o que se quer, a presença e a atenção da mãe. Até aqui, a gente viu como o comportamento individual é moldado. Mas e se a gente ampliar o zoom? E se usarmos essa mesma lente para olhar para a sociedade inteira? Será que os mesmos princípios de situação, comportamento e consequência podem nos ajudar a entender problemas tão complexos como a desigualdade? A resposta é, com certeza. E esse é um ponto que vira a chave. Para a análise do comportamento, o preconceito não é uma falha de caráter que nasce com a pessoa. É um conjunto de ações que são aprendidas e mantidas pelo ambiente. Pensa nas piadas, nas normas sociais, até mesmo nas leis. Tudo isso são consequências da cultura que podem reforçar ou punir certos jeitos de agir. Vamos pegar esse número. Ele representa uma prática cultural que tem consequências muito reais. Dinheiro é o que a gente chama de reforçador poderoso. É um resultado favorável. Quando um sistema, através de suas práticas e normas, distribui esse reforçador de um jeito desigual, ele está ativamente selecionando e mantendo a desigualdade. Isso não acontece por acaso. E a lógica é exatamente a mesma aqui. Uma oportunidade de emprego é um reforçador fundamental. Esse dado mostra um padrão bem claro, onde o ambiente social sistematicamente oferece menos desses reforçadores para um grupo específico. O resultado? A manutenção de uma estrutura de desigualdade racial que é selecionada pelas práticas da nossa cultura. E o que mantém um comportamento tão destrutivo como a agressão homofóbica? A análise vai direto nas consequências. O agressor pode ser reforçado de várias formas. Quando ele remove algo que considera aversivo, ou seja, que o incomoda, quando ele ganha status ou aprovação do seu grupo de amigos, ou simplesmente pela falta de punição, que acaba sinalizando que aquele comportamento é aceitável. E é aqui que tudo se conecta. Entender como o ambiente nos controla não é para a gente se sentir impotente. Muito pelo contrário, é o primeiro passo para o que se chama de contracontrole.
É como ganhar as ferramentas para a gente poder identificar as regras do jogo e, a partir daí, começar a mudá-las. Então, como é que todas essas peças se encaixam? Para ter uma visão completa do comportamento humano, essa ciência não pode e nem deve trabalhar sozinha. E o mais legal é que o próprio Skinner já sacava isso lá atrás. Ele previu um futuro de colaboração. Ele sabia que, para ter o quadro completo, a análise do comportamento ia precisar conversar com a biologia evolutiva e com a neurociência, a ciência do cérebro. Aqui fica bem clara a divisão de tarefas, né? A análise do comportamento olha para fora da pele, ou seja, para a interação da gente com o mundo. Já a neurociência olha para sob a pele, para os mecanismos biológicos, o que está rolando dentro da gente. São dois lados da mesma moeda, explicando a mesma coisa. Exato, uma não substitui a outra. Elas se completam. A neurociência mostra para a gente as engrenagens, o cérebro mudando. A análise do comportamento nos mostra quem está girando a manivela, o ambiente, com toda a sua história de consequências. E tudo isso nos leva a uma reflexão final, que talvez seja a mais importante de todas. Se nós somos o produto desses 3 níveis de seleção, nós também somos os arquitetos do futuro. Cada prática que a gente escolhe manter, cada consequência que a gente cria para os outros, tudo isso está construindo ativamente o ambiente que as próximas gerações vão herdar. A questão, então, não é só entender por que fazemos o que fazemos, mas decidir o que nós vamos fazer com esse conhecimento.